Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, chegamos com o programa Mais Saúde. Eu sou Matheus Borges e é com a sua licença que eu peço para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que o sinal da NTV esteja chegando a partir de agora. Você sabe que aqui no Mais Saúde é o seu consultório aberto, então fique à vontade para participar com a gente. Os nossos canais de comunicação vão aparecendo aqui embaixo, 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade para mandar a sua dúvida ou seu recado. O programa é feito especialmente para você que está em casa. Além de nos acompanhar pela televisão, você também pode acompanhar toda a nossa programação pelas redes sociais, @NTV Patos de Minas e ntv.tv.br. Fique à vontade, viu? Começa o programa de hoje agradecendo a Floricultura Apollo, que mandou esse belíssimo arranjo aqui pra gente, viu? O telefone da Floricultura Apollo é 3822-2200. Fica aqui na Rua Major Gotti, 1025. Fique à vontade, viu? Passe por lá. Eu já passei lá, comprei já a minha plantinha, tá guardadinha, tá bonitinha lá. Um beijo pra Lourdinha e toda a equipe da Floricultura Apollo. Bom, minha gente, olha só. O ato de se relacionar, a gente faz isso todos os dias. E muitas das vezes a gente pensa que relacionamento é apenas amoroso. Mas não, o ato de se relacionar tá com seu amigo, com seu familiar. Diariamente nós nos relacionamos. Mas o tipo de relacionamento que nós vamos falar hoje é sobre amor. Principalmente quando esse amor ele se encerra. E para muitas pessoas acabam sendo um luto. Sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Cristiane Assunção, ela que é psicóloga. Oi, doutora, aqui Matheus Borges, boa noite para a senhora, seja bem-vinda ao Mais Saúde. Olá, Matheus, boa noite, ouvintes, e vamos falar sobre o luto de término de relacionamento, que esse rompimento é o sofrimento, é o mesmo sofrimento quando uma pessoa muito próxima morre, então o sofrimento é muito intenso, e é importante olhar para isso e falar sobre isso. Doutora, por que a gente classifica, a senhora já pincelou aí, por que muitas pessoas, ao terminar um relacionamento, elas vivem essa fase desse luto? O sofrimento, porque o sofrimento, a intensidade, não é apenas em uma situação de morte. Então, quando nós falamos em luto, a primeira coisa que vem no nosso pensamento é a morte de alguém. Mas morreu também esse relacionamento, de alguma forma, né? Então, todo rompimento de vínculo, seja ele por algo ou alguém, gera um sofrimento. E por que é importante ter esse olhar cuidadoso para o luto? Porque quando uma pessoa ela termina um relacionamento, e às vezes vem alguns traumas aí dessa relação, uma relação extraconjugal, ocorre traição, às vezes o trauma é tão grande porque essa pessoa foi pega ali traindo a pessoa que foi abandonada, enfim, então por isso que gera o que nós chamamos de luto, e neste caso é um luto não reconhecido. Porque quando uma pessoa perde alguém por morte, ela recebe apoio dos familiares, dos amigos, no ambiente de trabalho, ela é acolhida, puxa, fulana perdeu a mãe ou perdeu o pai. Mas quando essa pessoa, ela termina um relacionamento, e até quem termina sofre também, ou quando o parceiro ou a parceira rompe essa relação, então, assim, acaba com o quê? Com os sonhos, o projeto de vida a dois, às vezes um dos dois tinha o desejo de ser pai ou mãe, então o status também, então várias são as perdas dessa relação, por isso que é caracterizado um luto. Doutora Cristiane, por muitas vezes o término, o luto de relacionamento ou do relacionamento, ele acaba sendo romantizado, principalmente para quem está fora desse relacionamento, desse término? Sim, não, gente, não dá para fantasiar, relacionamento é vida real, existem conflitos, não dá para se comparar ali nas redes sociais, no Instagram, fulano, a fulana, nossa, que casal maravilhoso, viajam. E não, gente,
um casamento, um namoro, enfim, e esse sofrimento que eu descrevo, ele não ocorre apenas, só vai sofrer quem se relacionou num casamento durante 10 anos. Não, então, às vezes, quem passou por um término de namoro ou um noivado, dependendo do tempo, se eram 3 meses, menos tempo, e a relação foi muito intensa, também tem sofrimento. E qual é o problema disso? Porque as pessoas, elas se comparam. E as pessoas, elas são únicas. Então, não dá para comparar o relacionamento do amigo ou da amiga, porque as pessoas são únicas, as experiências de vida de cada uma é diferente, assim como toda uma trajetória de vida, né? Então, não tem como comparar. Pois é, doutora. Agora eu vou até fazer uma brincadeira aqui, mas a gente sabe que esse assunto é sério. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela enfrentou um luto de relacionamento aí, e enquanto ela não foi para uma festa e curtiu aquele momento de solteira, ela não deu uma avivada, ela não venceu esse luto. É apenas essa forma que se tem de vencer o luto pós-relacionamento? Não, mas é importante, é bem importante esse alvará ali. A pessoa ficou tanto tempo presa na relação, e não só o homem quanto a mulher. Aí o homem tá lá na pista, vai querer azarar, agora eu não tenho nada que me prenda. E a mulher também. Só que eu vejo, e o sofrimento, ele vem dos dois. Então, o que é importante? Teve esse rompimento, é claro que a pessoa, ela vai tentar sair, ela vai viajar, vai ir num barzinho para jantar com as amigas, só que vai bater o sofrimento. Então, esse rompimento, o que as pessoas, normalmente, elas erram num fim de relacionamento? Cometem alguns erros aí, que é engatar um novo relacionamento. Então, entendam, gente, que é preciso vivenciar esse luto, jogar a florzinha nessa relação, a pessoa se cuidar. E muitas vezes, você falou brincando ali, Matheus, né? Uhum. Eu brinco que no término de relacionamento, o pé na bunda emagrece, a pessoa fica mais bonita, as mulheres vão para as esteticistas da vida, aí, ácido hialurônico e tal. Então, é importante cuidar da aparência, sim, mas o mais importante é cuidar do seu coração, da sua alma, ir para a terapia. Claro que nem todas as pessoas necessitam, mas é importante cuidar desse lado emocional, até mesmo para a pessoa não cair numa repetição de se relacionar novamente com uma pessoa muito parecida do parceiro anterior. Então, não tem problema a pessoa se divertir, porque é importante esses momentos que nós falamos daqui, profissionais, nesse momento de respiro, esses momentos positivos em meio à dor. Então, o que é importante cuidar? Não engatar um novo relacionamento. Dependendo da relação do término, as pessoas já fizeram algumas tentativas de reconciliação. Eu não sou a favor, eu sou a favor de esgotar todas as possibilidades, todas as alternativas para se manter na relação. Então, se existe amor, vamos tentar, tanto o homem quanto a mulher. Mas, às vezes, gente, não dá para ficar dando chance para o azar. Então, às vezes a pessoa volta por carência, porque ela foi lá para o barzinho, se sentiu sozinha, poxa, o fulano era assim, a fulana era de tal forma, vou voltar por quê? Porque aquele é o mundo conhecido dela. Porque dar esse passo para a vida, refazer a vida, é difícil, não é fácil. Então, poder cuidar disso, poder também não anestesiar as dores no álcool, em outras drogas, no sexo ou na pornografia. Então, se atentar a isso. A câmera até me pegou aqui fazendo sinal pro meu cinegrafista que às vezes ele aproveita isso, viu, doutora? Pensa no menino, essa peca. Mas, ágil esse. A senhora tocou num ponto interessante, até vira meme na internet, algumas pessoas dizendo o seguinte: eu vou repetir a figurinha porque tá muito difícil encontrar uma figurinha diferente. Acontece isso realmente, doutora? Às vezes de um relacionamento que não deu certo, a pessoa vive um luto, ela não consegue passar por essa fase e ela acaba voltando para essa mesma pessoa ou até mesmo para um outro relacionamento antes desse, talvez por ter fechado o coração?
Sim, sim, um remember ali. E aí fica fácil, porque a pessoa tá. E é muito comum, né? Homens ali, muito tempo em um relacionamento, aí rompem essa relação, enfim. Aí vai lá na agenda das ex-namoradas, né? Gente, que foi lá no passado, deu, enfim. E o que é importante também as pessoas, ela tá tão a pessoa tem medo, né? O medo, algo novo gera medo, traz desconforto. Então, por que às vezes elas tentam voltar? Porque é mais fácil, né? Está cômodo. Só que qual é a dificuldade disso para ambos? Então, por exemplo, às vezes vários são os motivos de um término de relacionamento. Então, às vezes uma questão financeira, traição, falta de comunicação. Então, já tiveram várias brigas. Quem termina relata que essa relação já acabou bem antes. Então, o que é importante? Até em terapia, que eu trabalho com os pacientes é poder avaliar, fulana, por que você se casou com essa pessoa? A pessoa vai descrever ali. E por que você está pensando em romper ou por que terminou? Porque para que essa pessoa faça uma reflexão, será que vale a pena retornar? E é muito complicado, Matheus, em situações de traição. Porque, às vezes, vamos imaginar um casal, homem, mulher, enfim, ou pode ser outro cenário também. Esse homem traiu, a mulher descobriu e aí ela perdoou. Vamos colocar um perdoou entre aspas, porque essa pessoa não perdoa e não se perdoa. Aí faz da relação um verdadeiro inferno, gente, ali. E um ambiente que, quando se tem filhos, é extremamente tóxico para essas crianças, e às vezes este homem, ele está até disposto a tentar. Mas aí essa mulher, o homem não pode dar um passo que ela desconfia de tudo. Então já é uma relação muito desgastada, que é possível, mas assim, é possível, até pode ser possível que dê certo. Mas o problema, Matheus, é que todas as pessoas acreditam que são a exceção. Verdade. E aí eu penso que impede esse homem de ser feliz, encontrar uma pessoa que o faça feliz, e essa mulher também. Aí fica uma briga, e aí um cenário assim super conturbado, cheio de conflitos. Quando vem o divórcio, esse homem sai, aí é questão de bens, que esse homem às vezes morava numa casa toda estruturada, agora está em um apartamento menor, aí essa esposa, e aí, nossa, aí é assunto para horas e horas aí. É verdade, doutora, e olha, são diversas situações, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, mas antes de finalizar com a senhora, queria que a senhora desse a dica final, é principalmente ser feliz e seguir em frente? Sim, não é nada fácil lidar com o término de relacionamento, ficam marcas profundas, mas a importância de vivenciar esse sofrimento, buscar ajuda se está difícil de lidar com essa relação, independente se é homem ou mulher. Homem também é bem-vindo no processo da terapia, não é impotência, buscar ajuda é uma questão de coragem. E o término, gente, é apenas um estágio para uma nova vida, para um novo passo na sua vida. E olhar apenas para a infelicidade te impede de olhar o amor, de olhar a verdade para a sua vida e de olhar novas possibilidades. Então, o término é um luto que precisa ser vivido, então não pule etapas, e tem várias opções, várias formas de você buscar ajuda, que é buscar ajuda de amigos, familiares, ou de um aconselhamento, de uma terapia do luto. E tem também o meu material que eu lancei agora, que é o livro Caixinha, Luto do Fim de Relacionamento, que é um recurso que você pode utilizar e não necessariamente precisa ser acompanhado de um profissional. Doutora, então onde que eu encontro esse recurso que a senhora está disponibilizando? O livro Caixinha, ele pode ser encontrado em todas as livrarias, você pode adquirir pelo site da Amazon ou pela própria editora, o site da própria editora, que é a Matrix Editora. Ou acessar também um link que tem nas minhas redes sociais, que tem as informações de como faz para adquirir esse material. Adorei o livro e vou aguardar o meu exemplar aqui também, para poder superar, viu, doutora? Obrigado. Olha só, obrigado vou pela participação. assim. Obrigado pela participação da senhora.
E o arroba da senhora lá no Instagram, qual é? Pode procurar por A Cris Assunção ou digitar especialista em luto, que fica fácil para encontrar. Muito obrigada, Matheus. Eu quem agradeço sempre ao Misael, a senhora, pela disponibilidade. Volte sempre ao Mais Saúde, que o nosso consultório aqui está de portas abertas para a senhora. Obrigado, viu? Com certeza. Até uma outra oportunidade. Com certeza. Obrigado. Pois é, minha gente, falamos sobre final de relacionamento, como superar o luto quando tudo termina. E a gente continua, porque esse bloco nosso termina agora, mas na volta a gente vai falar sobre Parkinson. A gente volta já. Muito bem, de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, é claro, continue participando com a gente. 99947-4515, 3821-4488. Minha gente, agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante, porque estima-se que mais de 10 milhões de pessoas tenham Parkinson em todo o mundo. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o neurologista, Dr. Thales. Dr. Thales, sempre um prazer receber o senhor aqui. Estava com saudade de entrevistá-lo. Bem-vindo. Boa noite, Matheus. Boa noite, telespectadores. Estamos à disposição aqui para esclarecer um pouquinho sobre a doença de Parkinson. Doutor, quando a gente fala de Parkinson, a gente está falando do quê? Matheus, a doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa, né? Que ela é universal, compromete de forma mais ou menos igualitária todas as raças, gêneros, tem um predomínio após a quinta idade, mas a doença de Parkinson, na prática, Matheus, é o que é. A gente tem sistemas que controlam, né, a nossa motricidade. Na doença de Parkinson, a exaustão de um desses sistemas por um defeito adquirido de uma proteína. Então, a doença de Parkinson é uma alfa-sinucleopatia. Na prática, existem várias questões genéticas, questões relacionadas ao nosso meio, por exemplo, o hábito de fumar, de beber, às vezes influi de forma negativamente na genética de determinados tipos de indivíduos, que favorecem, por exemplo, o ligar e desligar de alguns genes, que levam, por exemplo, ao surgimento de doença de Parkinson. Doutor, a gente está muito acostumado, como o senhor disse aí, na quinta idade, né, que é mais predominante? Não, depende. Matheus, existem várias formas de parkinsonismos, isso é uma coisa que depois a gente pode esclarecer, e existe a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença específica, que ela apresenta um pico na sexta e sétima década de vida. Entretanto, nós temos pacientes, por exemplo, que na terceira, segunda década pode apresentar. Nós tivemos no caso, por exemplo, do ator do De Volta para o Futuro, né? O Michael J. Fox, por exemplo, que desenvolveu o Parkinson, por exemplo, aos 35 anos. Aquela é uma forma agressiva, geneticamente, por exemplo, herdada, né? Mas geralmente é uma doença que começa na sexta, sétima década, né, e progride ao longo, né, de algum tempo. Se, né, for bem tratada, conduzida, né, a pessoa pode viver muitos e muitos anos. Doutor, a gente tem então esses casos de pessoas mais jovens. O que pode trazer a pessoa mais jovem então a desenvolver o Parkinson, ou ela já nasce com essa doença e desenvolve com o tempo? Matheus, os casos que são jovens, geralmente elas têm alterações genéticas que favorecem o surgimento do Parkinson precoce, né? Existem várias alterações genéticas que são documentadas, entretanto, né, a maioria dos indivíduos não tem esse conjunto todo definido, né? Então, por que uns desenvolvem precoce e outros desenvolvem de forma tardia? Basicamente, o conjunto de genes, às vezes, que a pessoa carrega na família, você está entendendo? E os que desenvolvem de forma tardia têm um conjunto menor de alterações genéticas, contudo, né, podem ter tido, às vezes, um estilo de vida não tão adequado, né? Por exemplo, o hábito de fumar, o hábito de beber, a exposição a determinados agentes tóxicos, por exemplo, a gente tem o thinner, né, solventes, tintas, chumbo. Então, existem várias formas, na verdade, de adoecimento, né? Diabetes, então a gente pode encontrar isso. Doutor, e é possível prevenir?
Não, Matheus. Não é. Hoje inclusive, assim, um dos desafios hoje da ciência, inclusive, é o diagnóstico precoce do Parkinson. Então, hoje, por exemplo, quando você vai em congressos de especialistas, o grande debate é o que é? O que a gente pode ter hoje, né, para dar um marcador para falar essa pessoa tem Parkinson ou não tem Parkinson. Então, você tem hoje, por exemplo, desenvolvimento, por exemplo, de exames de altíssima tecnologia, ressonâncias com elevado campo magnético, né? Então, a gente tem ressonância de 7, 11 Teslas. Então, se tenta encontrar nesses indivíduos talvez aquele X que denotasse assim a certeza do Parkinson. Um dos marcadores mais precoces no Parkinson, Matheus, inclusive, é a perda do olfato. Sim, o indivíduo perde, né, entendeu? O olfato, né? Lógico que não é dessa forma, né? A gente tá aqui, parei de sentir cheiro. Mas aí começa a ter uma perda de olfato. Existem vários grupos, né, de pesquisadores que estão indo atrás justamente disso, de tentar encontrar um marcador específico. Olha, a pessoa perdeu esse determinado tipo de olfato para ter um diagnóstico precoce. Por que o diagnóstico precoce? Porque quanto mais precoce você identificar e tratar esses pacientes, melhor será a qualidade de vida dele no futuro. Doutor Márcio, tá certo, o senhor está contando para a gente, a pessoa foi lá, fez o exame, se diagnosticou precocemente o Parkinson. Como que é o tratamento dessa pessoa? Primeira coisa é o diagnóstico acertado, né? Eu costumo até brincar com os meus pacientes. Para cada 4 pacientes que chega, às vezes, um diagnóstico com a gente com suspeita de Parkinson, né, um apenas vai ter Parkinson. Existem dezenas de condições que simulam Parkinson, que a gente chama de parkinsonismos. Que seria? Vou te dar exemplo, a pessoa que automedica. Então a pessoa está com labirintite, vai numa farmácia, automedica, começa a tomar determinados medicamentos que vão provocar parkinsonismo. Nós temos série de medicamentos, por exemplo, de uso psiquiátrico que pode provocar parkinsonismo. Dezenas, às vezes, de remédios para náusea, vômito, que a gente compra, às vezes, na esquina, provocam parkinsonismo. Isso no caso do parkinsonismo medicamentoso. Às vezes a pessoa, sem querer, provoca nela mesma, ou até mesmo, né, por às vezes algum colega mais jovem, menos avisado, às vezes passa na boa intenção o medicamento e o paciente desenvolve essas complicações. O primeiro passo no tratamento, Matheus, é o diagnóstico adequado. Então, o paciente com Parkinson, ele tem uma tríade que é clássica. Tríade é o conjunto de achados. Então, você tem o paciente que tem tremor característico, que é um tremor que a gente costuma falar de alta amplitude, né? E baixa frequência. Esse é o tremor parkinsoniano. É típico, inclusive, o tremor em contar moedas. Quem tem, às vezes, algum familiar que tem Parkinson, né? É o tipo do tremor clássico. É um tremor lento, de alta frequência. O paciente ele tem rigidez em roda, você está entendendo? Em catraca, né? E o paciente tem lentificação. Isso é uma tríade clássica no Parkinson, né? Existem série de condições neurológicas que pode ter, às vezes, parcialmente um desses achados, contudo, às vezes, entendeu? Leva a confusão. Então, você tem um paciente com quadro clínico adequado, exames de imagens adequados, aí entra o tratamento, né? O tratamento, a gente tem uma série de medicamentos hoje que são antiparkinsonianos, mas o tratamento fundamental hoje é o que é? É o L-Dopa. Então, o L-Dopa, na prática, ele é o que é? É o remédio, eu não vou falar a marca, né? Mas quem toma remédio para Parkinson sabe. Então, toma o L-Dopa, o paciente melhora. Só que isso não pode ser tomado de qualquer jeito, de qualquer forma. E algo que é muito interessante, que, né, não sei se hoje talvez a gente tenha a oportunidade de discutir, é o que é? É o uso de Deep Brain Stimulation, o que é? O uso da neuroestimulação no tratamento do Parkinson, tá? Que fora as ferramentas medicamentosas, Matheus, hoje a gente tem o quê? A possibilidade, né, do uso de eletrodos cerebrais profundos, né? Na verdade é como se fosse um fiozinho. Você consegue, entendeu, implantar em determinadas estruturas, né, para dar estímulos elétricos. Que acaba sendo proveitoso para o paciente. Na verdade, Matheus, o que acontece? Hoje a neuroestimulação, o uso de estimulação cerebral profunda, ela caminha lado a lado com tratamento medicamentoso
de pelo menos 25% dos parkinsonianos. Então, logicamente, não são todos os parkinsonianos, né? Você tem algumas exigências, mas assim, aqueles que porventura preencherem critérios, né? O uso da estimulação cerebral profunda e a forma organizada, ordenada de se usar os medicamentos antiparkinsonianos promove o quê? Melhora da qualidade de vida e a duração dessa qualidade de vida, né? Parkinson, Matheus, se você não trata de forma adequada, a pessoa tem melhora rápida. Só que esses medicamentos, eles perdem os efeitos de forma rápida e desenvolvem complicações neurológicas. Então, o uso da estimulação cerebral e remédios de forma adequada leva a uma qualidade de vida melhor. Doutor, quando a pessoa ela faz esse uso inadequado do remédio, acaba quais tipos de problema, por exemplo? Matheus, as mais variadas alterações. Nós temos o que a gente chama, por exemplo, de cinesias. Cinesias, por exemplo, são movimentos involuntários. Eu gosto de até de simular. O paciente não consegue ficar quieto. A pessoa tinha um tremor, né? Um tremor em contar moedas, né? Rigidez, dificuldade de deambular. De repente, esse paciente passa a não ficar quieto tempo nenhum. Isso a gente chama de discinesia. Cinese, movimento, dis, anormal. Você passa a ter, além do Parkinson, um distúrbio de movimento que a pessoa não para quieto, não senta, o corpo dói, a família fica, por exemplo, desesperada. Você tem os fenômenos, por exemplo, on-off ou de icing. O que é? A pessoa começa a andar, de repente ela trava. A gente costuma falar no consultório, brincar com os pacientes, o senhor empacou, né? Não, é o fenômeno de congelamento. Você tem distúrbios neuropsiquiátricos, às vezes graves, que surgem em pacientes parkinsonianos que não são tratados de forma adequada. Justamente porque, Matheus, você usa o remédio errado. O remédio do Parkinson tem que ser pouquinho, devagarzinho, aumenta de gradual. Aí tem gente que às vezes fala, opa, melhorou muito, vou tomar de uma vez. Você exaure os circuitos neuronais. É como se fosse o chip, né, do lugar. E a pessoa começa a ter outros problemas graves. Então, o paciente parkinsoniano, ele precisa de ter um cuidado com relação a isso. A medicação adequada, no momento adequado, suporte multiprofissional, né? Não é só neurologista que cuida de paciente parkinsoniano, você tem vários profissionais. O papel do fisioterapeuta fundamental, do psicólogo, do fonoaudiólogo, dos colegas clínicos, geriatras, neurólogos, né? É um batalhão mesmo, para que possa reabilitar, seria a palavra correta? Neuroreabilitação, Matheus. Essa é a palavra correta. Quando você tem uma doença que é neurodegenerativa, né, você vai pensar que a pessoa só vai piorar? Não. Doenças neurodegenerativas, elas podem ter um curso acelerado ou ter um curso lento. E essa pessoa pode ter uma qualidade de vida adequada se ela se tratar de forma adequada. Então, no Parkinson, né, se a gente pegar o protótipo do parkinsoniano, né, se essa pessoa tiver acesso a esse grupo multiprofissional, seja ele no setor público, que a gente tem pessoas extremamente capacitadas aqui em Patos, como no setor privado, né, esse paciente com certeza sim, ele vai ter uma vida longa junto com seus familiares, né, com a qualidade de vida satisfatória. Tá certo, doutor. Eu queria ter mais tempo aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto, que é um assunto extenso, né, doutor? Que abrange várias abas aí, porque a gente poderia passar Matheus, a noite falando, né, doutor? Dá para a gente falar muita coisa, né? Eu acho que é um assunto que tem um impacto enorme para a sociedade. Sim. As novidades, então, né? Inclusive, o senhor esteve fora do Brasil, Mateus, se aprofundando, trabalhando, estudando, né, doutor? Eu, na verdade, assim, durante minha carreira profissional e até mesmo anteriormente, eu sempre tive um interesse particular por Parkinson, né? Minha avó tinha Parkinson. Aí a gente tem o objetivo de tentar trazer aqui para a Patos, geralmente, o que tem de melhor, que é a questão da estimulação cerebral profunda. A gente não está medindo esforços do ponto de vista de treinamento, de realização de cursos. Vamos buscar, por exemplo, o auxílio de outros profissionais, inclusive nesse treinamento. Já estou tendo, por exemplo, já conversas com vários segmentos. Em breve eu espero, né, ter a oportunidade de vir cá, às vezes, falar um pouco mais desse subitem. Muito mais do que esse compromisso que eu vou fazer com o senhor aqui, o titular do
Aqui é o David Bala, que inclusive na próxima semana já vai estar de volta. David, chega de férias, bora voltar pro seu programa aqui, mas eu vou me comprometer, doutor, se o senhor permitir, de um dia poder mostrar uma cirurgia, poder mostrar um pouquinho do trabalho do neurologista, pra gente poder acompanhar de perto e detalhar ainda mais. Matheus, é fantástico o alcance da televisão, e a televisão tem um papel fundamental na saúde. Desmistificar o que é a neurocirurgia, o que é a neurologia, o que é feito em um hospital é essencial. No caso do Parkinson, as cirurgias são feitas com os pacientes acordados. E quem sabe a gente tem a possibilidade no futuro de trazer uma matéria para cá para a NTV com a colaboração de algum paciente que porventura, né, seja também adepto ao ensino e à difusão de informação. Vamos trabalhar para isso? Então fechou, então. Se Deus quiser. Doutor, quero agradecer demais ao senhor pela participação aqui no Mais Saúde. Volte mais vezes, que nós precisamos de parceiros como o senhor aqui na casa. Obrigado. Estamos às ordens, qualquer dúvida, a gente está à disposição nas redes sociais. Como é que eu encontro o senhor na rede social? Meu Instagram, o Thales Caixeta Neuro, Thales.Caixeta Neurocirurgia. Mas eu estou no Facebook, onde que o pessoal quiser, eu estou à disposição. Eu não posso deixar o senhor embora antes aqui, porque a gente está finalizando aqui, porque recentemente eu gravei com a Larissa Caixeta uma entrevista à Ponipan, falando do Dinho Ouro Preto, que ele passou aqui, o senhor foi um dos médicos do Dinho aqui em Patos, né? Na verdade o médico sou eu mesmo. É o senhor, você foi o responsável. Na verdade, tiveram colegas com um papel assim, extremamente fundamental, né, no atendimento do Fernando, né? No dia tinham colegas, por exemplo, na ambulância, e eu era o médico que estava de plantão no hospital regional, né? Eu conversei com ele em algumas oportunidades, talvez ali naquele momento ali ele tenha às vezes cometido algum tipo de equívoco, ou quis se expressar de outra forma, né? Mas eu conversei e até no show a produção, queria até agradecer o pessoal da produção do show, eles me convidaram para estar presente. Eu infelizmente, né, com vida de médico às vezes é meio difícil. No dia eu não tive a possibilidade de ir, mas eu espero que no futuro, na próxima vinda, possa conversar com ele. O senhor me leva. Doutor, obrigado pela participação. Um abraço, estamos às ordens. Minha gente, vamos girar, vamos fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre toque. Você sabe o que é esse transtorno? A gente te explica já já, não sai daí. De volta ao vivo com Mais Saúde. Muito obrigado a você de casa, você de Cruzeiro da Fortaleza, Coromandel, onde quer que o sinal da NTV esteja chegando. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia de sempre aqui no nosso programa. Bom, minha gente, a gente continua falando de assunto sério aqui no nosso programa e você pode mandar sua pergunta. 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade também para mandar na minha rede social, @o_Mateus_Borges, a sua pergunta, a sua interatividade. Fique à vontade para participar aqui com a gente. Bom, agora eu vou conversar, minha gente, sobre toque. Você sabe o que é esse transtorno? Eu vou conversar sobre isso agora com a doutora Catiane. Doutora, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Prazer ter a senhora aqui com a gente. Prazer é todo meu. Boa noite, pessoal. Doutora, e quando a gente fala de toque, a gente está falando do quê? Então, toque, né, é uma sigla de transtorno de ansiedade, né, é um transtorno de ansiedade, que são pensamentos intrusivos, repetitivos, que ficam invadindo o tempo todo, né, e são comportamentos também repetitivos. E, na verdade, assim, esses comportamentos, eles são para poder aliviar esses pensamentos que geram muita angústia. Doutora, o toque, ele meio que surge como um comando? Ou por exemplo, você precisa dar 2 toques, você precisa, de repente, a gente às vezes fala mania, né? Mas acaba sendo um toque, né? Arrumar o cabelo, passar para cá, desse jeito. Manias também são toque? Não, tem a diferença de mania para toque, né? Quando é mania, é uma coisa que não te prejudica, é mania. Agora, quando te traz um prejuízo muito grande para a sua vida, aí já passa a ser toque, né? Aí é uma avaliação que você tem que fazer. Mas a questão de bater, por exemplo, a gente chama de ritual. Ritual? Isso, porque aí é o comportamento que é a compulsão,
né? A pessoa tem um pensamento ruim, sempre é um pensamento ruim. E aí, para aliviar aquele pensamento ruim, a pessoa tem que fazer o ritual. É meio que aquela sigla, né? Sigla não, aquele comportamento. Vou sair de casa, preciso bater, sei lá, fazer alguma coisa. Que para algumas pessoas, doutora, infelizmente, ao ver alguém com esse comportamento de bater, com algum comportamento repetitivo, algumas pessoas acabam rindo, zombando, fazendo algumas brincadeiras de mau gosto, quando na verdade é algo extremamente ruim para aquela pessoa, né? É verdade. A pessoa ela fica muito constrangida porque ela não tem controle, né, sobre o pensamento obsessivo. Então, ela pode acabar tendo isolamento, né, em muitos casos, por vergonha, ou dependendo do tipo do toque, por exemplo, se for de contaminação, por exemplo, a pessoa vai se isolando por medo de se contaminar. Então, o prejuízo é inúmero. Então, existem vários tipos de toque? Existem vários tipos. É de contaminação, de contagem, por exemplo, de contágio. A pessoa vem e verifica a porta, o gás, a janela várias vezes. E isso gasta um tempo da vida dela. Ela pode chegar atrasada no trabalho e isso vai causando prejuízo para a pessoa. Eu posso contar, ô diretor? O meu diretor tá contando aqui no meu ponto, doutora, que ele faz isso. Ele confere gás, porta, 3 vezes ao dia. Ele tem que conferir isso. Doutora, e até que ponto isso é saudável? Porque quando você confere a porta, você quer garantir que aquela porta está fechada, que o gás está fechado para não correr nenhum risco. Mas até que ponto esse costume, esse toque, acaba sendo algo negativo na vida da pessoa? Isso. É o que eu falei, assim, você tem as manias, né? E quando passa a ser muito prejudicial, por exemplo, quando você faz isso várias e várias vezes, tipo, você tá no carro para ir, volta e confere de novo. Aí você já tá na esquina, aí volta para conferir de novo. Você chega no trabalho, você não consegue se desligar. Meu Deus, será que eu consegui desligar o gás? Será que eu desliguei a torneira? Será que eu fechei a janela? Então a pessoa não tem descanso, a pessoa não tem vida. Então isso já é um exagero. E a pessoa, ela gasta muito tempo com aquilo. Então quando ela começa a perder o tempo da vida dela, organizando coisas, conferindo coisas, aí já é toque. Doutora, eu quero saber se existe alguma explicação, se não, fica para um próximo programa. Fique à vontade, pode ser sincera aqui no nosso programa. Porque muitas das vezes, quando a pessoa ela tem o toque e ela volta para conferir o gás, ela volta para conferir a porta, na maioria das vezes, tá tudo fechado. Sim. Ela fechou, ela sabe que ela fechou, mas ela não confia que ela fechou. Eu não sei se tá de fácil compreensão. É isso mesmo. Mas é isso mesmo, doutora? A pessoa sabe que fechou, mas ainda assim volta. Por quê? É o ritual que ela precisa fazer para descansar aquele pensamento obsessivo. Ela precisa. A pessoa que tem o toque, ela tem um pensamento, vou dar um exemplo melhor. Ela tem um pensamento ruim de que alguma coisa vai acontecer. Então, ela precisa fazer esse ritual, porque senão aquilo na cabeça dela vai acontecer. Então, por exemplo, ela precisa... E ele pode ser visível ou não. Você pode observar a pessoa fazendo ou não. Por exemplo, ela pode bater 3 vezes na madeira, senão essa coisa ruim vai acontecer. Ou senão ela pode fazer 3 orações, porque senão aquela coisa ruim vai acontecer. Doutora, e quando se torna, por exemplo, a necessidade... A pessoa, ela precisa meio que comandar o cérebro para que o cérebro compreenda aquele movimento. Como que a gente explica isso? Por exemplo, a pessoa é meio que ela precisa gravar esse movimento e ter a certeza e falar, cérebro, você realmente foi lá e fez isso. É meio esse método mesmo de gravar, de fixar no cérebro? Não, ela não consegue gravar. Ela tem que fazer isso por várias vezes e é por isso que é muito angustiante, é muito triste a vida dessa pessoa. Ela sabe que ela foi, ela sabe que ela fez, mas ela precisa fazer isso novamente por várias vezes. Doutora, a gente está sempre acostumado a falar, por exemplo, do toque, seja para bater, seja outras ocasiões, claro, que merece todo o cuidado, toda a atenção, mas o toque ele acaba tendo outras formas também.
Porque, como a senhora disse, às vezes acaba sendo um comando. E às vezes a pessoa pode até mesmo ter um vício. Sim. Então ela precisa fazer aquele vício determinadas vezes. E isso pode acabar trazendo outros prejuízos na vida da pessoa, além do toque. Sim, pode trazer sim. A compulsão alimentar, por exemplo, está ligada a isso, porque a pessoa, quando ela tem a compulsão da comida, se ela não for lá e não comer aquilo que ela deseja, ela não descansa enquanto ela não come. Então, né, aí tem a compulsão alimentar, que vai gerando obesidade. Então, tem um bocado de coisa. Doutora, quem tem mais esse tipo de transtorno? São mais homens, são mais mulheres ou não tem disso? Todos estão propensos? Todos estão propensos, infelizmente. E, doutora, como é que é esse diagnóstico? Eu mesmo posso falar, não, vou fazendo isso repetitivo, isso é toque. Ou eu preciso passar por uma análise clínica, porque como a gente disse no bloco anterior, como o Parkinson, eu preciso de ter uma certeza de passar pelo time de profissionais. Sim. Não, o diagnóstico ele é feito por uma entrevista clínica, né, com o psiquiatra e com o psicólogo. Mas assim, para você saber se você precisa ir no psiquiatra ou no psicólogo, é o que eu falei, você precisa estar tendo um prejuízo significativo na sua vida. Aí você procura um profissional, né? Mas é só através de entrevista clínica que você vai saber. E o diagnóstico ele não é feito na primeira entrevista. Não é? Não, pode demorar anos. Porque o toque, ele se disfarça? É o que eu te falei, você lembra? Porque a pessoa, às vezes, não é visível. Então, como é que você vai saber que a pessoa está com toque se ela está orando, se a coisa é pensamento também, não é comportamental? Então, o toque, ele pode agir de pensamento. O pensamento, a pessoa está aqui conversando com você, mas o cérebro dela está trabalhando isso? É porque tem o de contagem, por exemplo. A pessoa tem que contar até 10, senão a mãe vai morrer se pisar naquela linha. Ai, gente, tá vendo, né? Tem um ali. E não é só que não, lá em cima também estão contando aqui no meu posto, ela vai ter que fazer uma análise aqui pra doutora, a senhora também? Sim. Eu fico olhando se minha porta trancada 10 vezes por noite. 3 vezes por noite. Assim. E assim, é realmente impressionante o quanto que você precisa dessa ajuda, né? Porque o toque, como a senhora disse, pode ser muito prejudicial. Doutora, eu queria ter mais tempo aqui pra gente poder falar sobre toque, sobre outros assuntos, mas, gente, já fica o convite para voltar mais vezes. Quero agradecê-la pela presença e volte sempre. Estão me falando aqui no ponto que quero o contato da senhora. Precisam passar lá da senhora. Onde eu encontro, telefone de contato, rede social? Sim, eu atendo lá na Clínica Medic Mais. Precisar, pode dar uma ligadinha lá. E eu tenho uma rede social, que é Catiane_psicóloga. Catiane com K. Tá aqui, isso. Né? Tá aqui, ó. Coloca de novo, Matheus, por favor, o GC. Tá, Catiane Cristina Psicóloga. É só digitar isso? Catiane_psicóloga, não tem o Cristina. Então, Catiane, aquele tracinho que fica embaixo, assim, psicóloga, você vai encontrar a doutora. Doutora, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Volte mais vezes, viu? Muito obrigada, eu voltarei. Minha gente, vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre dietas. É um assunto que para algumas pessoas pode parecer simples, mas merece muito cuidado. Eu volto já. De volta ao vivo com Mais Saúde. Agora vamos falar sobre dieta, porque, doutora Thaís, dieta para algumas pessoas pode parecer uma palavra simples, para outras difícil. Mas, afinal de contas, é mais fácil seguir uma dieta ou descumprir a dieta? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Doutora, e aí? É mais fácil seguir à risca a dieta quando se tem um objetivo? Ou é mais fácil, hoje eu vou fazer o dia do lixo, hoje eu vou quebrar essa dieta e vou seguir? Normalmente, no consultório, eu reparo que as pessoas querem chegar na perfeição, né? Se não for perfeito, não tá bom. Então a pessoa às vezes chega no extremismo, que é uma dieta super fechada, e muitas vezes levando a dieta, uma das dietas cetogênicas, que corta a maior parte dos carboidratos. Que seria? Oi? Que seria? Vamos cortar o carboidrato. Que é o arroz, a batata, o macarrão, as fontes de energia principal, né? Uhum. E aí a pessoa gera uma compulsão alimentar. Que é o que mais acontece.
Doutora, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando em apenas comer verdura, legume, ou é possível ter uma alimentação saudável comendo algumas outras coisas que para muitos, é uma delícia? Na verdade, a nutrição ela é muito branda, né? É muito abrangente. A gente tem hoje um aspecto da nutrição que se chama nutrição intuitiva. Hoje eu até trabalho com alguns públicos sobre isso. Que é você se alimentar, não usando dieta, mas você tentando entender o que seu corpo está pedindo para você. Porque muitas pessoas com público-alvo, por exemplo, que tem compulsão, que tem distúrbios alimentares, a gente não pode trabalhar muito com dieta. Porque isso acaba sendo um gatilho para a pessoa. Então, a gente ensina a pessoa a fazer as escolhas melhores. Que às vezes não precisa fazer dieta. Às vezes você conseguindo fazer escolhas melhores, você já tem uma vida saudável. Doutora, e aí que tá? Como é que eu faço para ter essas boas escolhas? Eu sempre falo que, infelizmente, né, a gente não tem esse trabalho primário. Eu acho que o indivíduo, ele devia, igual a gente aprende a escrever, a gente aprende a ler, a gente devia aprender a comer. Então, no começo, na primária, que as pessoas estão aprendendo, devia ter uma aula de educação nutricional. Porque muitas vezes a pessoa chega no meu consultório, ela está perdida. Porque todo mundo sabe o que é dieta, todo mundo sabe o que é saudável, mas não sabe colocar ativo na vida dela, sabe? Então, assim, tem que ter desde o começo, ensinando a criança a comer frutas, verduras, porque eu atendo muito adolescente que tem fobia de verdura, que não come fruta. Então, como que eu vou trabalhar? Né? Então, isso é muito mais complexo da gente estar falando por aqui do que a gente pensa, sabe? Dieta... Doutora Thaís, e como é que faz? Porque, por exemplo, como a senhora disse, algumas pessoas acabam tendo resistência mesmo em comer certos tipos de alimentos. Mas aquele alimento faz-se necessário. Como é esse trabalho? Como que a gente pode trabalhar desde casa com a ajuda de um profissional para que aquele alimento possa ser inserido na nossa alimentação? É disfarçar ele? É bater ele? É misturar ele com alguma coisa que a gente gosta? Como é que é? Matheus, depende do público-alvo. Sério? Ou criança ou adulto. Por exemplo, criança a gente consegue misturar alguma preparação e, por exemplo, sopa, né? Às vezes no feijão colocar uma beterraba e a gente esconder ela. Se for adolescente, a gente consegue trabalhar de alguma forma, junto com o psicólogo principalmente, né? Porque o psicólogo ele é essencial nessa parte do tratamento. Porque nada adianta eu passar uma dieta se a pessoa não vai ter adesão. Então, é importante estar fazendo esse trabalho multifatorial, né? Com várias pessoas trabalhando. Psicólogo, nutricionista e, às vezes, até um médico. Doutora, olha só. A xará da senhora, a Thaís, do bairro Jardim Esperança, ela estava perguntando qual que é o risco de fazer o jejum intermitente. É intermitente mesmo que fala? É bem polêmico. Esse tipo de jejum, doutora, ele é considerado dieta? É realmente um jejum? Como é que é? Qual que é o risco? Respondendo à pergunta da Thaís. Hoje, o jejum ele está sendo muito abordado, né, nas dietas. Só que a gente tem que ter um cuidado para ser feito de forma acompanhada. Eu não aconselho, eu não gosto do jejum. Pessoalmente, eu não gosto, porque o jejum ele acaba sendo um gatilho para a maioria das pessoas. Fica um longo prazo sem comer. Depois, quando vai comer, quer comer o reboco da parede, quer comer tudo que vê pela frente. O que eu acho que é interessante o jejum, sempre que eu falo em consultório, quando as pessoas me perguntam? O jejum natural. Por exemplo, de repente, eu não acordei com fome. E por isso, eu não vou me obrigar a fazer refeição. A não ser que você não chegue com muita fome no almoço. Então, é importante você estar pensando sobre isso. Estou com muita fome? Qual que é o nível de fome e saciedade que eu estou? Como que eu vou chegar no meu almoço, tá? Então, a partir daí, você faz essa investigação de você mesmo. Por isso que é importante o nutricionista, para ele te ensinar sobre esses pontos, porque não é fácil sozinho, tá? É um autoconhecimento. Eu sempre falo que o nutricionista, ele não só passa dieta. Ele te ensina a ter um autoconhecimento sobre o seu corpo, sobre a sua saciedade, sobre as suas vontades, né? E é tudo isso. Porque às vezes a gente, por exemplo, doutora, a gente acorda no meio da noite com vontade de comer, sendo que muitas das vezes, se compreendido, aquela vontade de comer no meio da noite, uma alimentação não saudável, ela poderia ter sido substituída, ela poderia ter sido repensada, né? Sim. Ou saciada antes. Sim.
E muitas vezes, eu sempre falo com meus pacientes, olha, eu não dou conta de tomar café da manhã e tenho que treinar de manhã. Então, o nosso pré-treino acaba sendo da noite. Quando você tem um consumo ok de carboidrato, de proteína, acaba que você pode treinar em jejum e não vai te prejudicar. Isso que é interessante, tá vendo? Importante dessa ajuda, né? Sim. Doutora, e por falar em ajuda, onde que eu encontro a senhora? Como é que faz para eu poder contar? Porque eu tô precisando de uma dieta, tô precisando passar ali, entrar na academia. Vai ser um prazer. Firme. Eu vou passar lá no consultório da senhora. Quem tiver em casa e quiser passar também, onde que encontra? Sim, atualmente eu tô atendendo na Medic Mais, na IMPA e na Amor e Saúde. Fácil de encontrar a senhora. Doutora, sim. Redes sociais também pode fazer contato com a senhora? Pode. É doutora, DRA.Thaís Almeida. Fácil de encontrar. Doutora Thaís, quero agradecer demais pela presença. Vou passar no consultório da senhora. Vai ser um prazer te receber. Vou passar os resultados lá na rede social. Será que teremos o Matheus Fitness? Ah, doutora, não fala isso, que lá no podcast do Unipan, a Larissa Castilho também cobra que eu fique fitness. Então, vamos ver se eu consigo. Projeto 2023? Não me comprometa, doutora. Vou tentar. Doutora, obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar participando aqui com vocês. Obrigado. E agora, minha gente, eu vou pedir licença aqui para a senhora, eu vou levantar aqui, ó, e vou para cá, porque a gente vai fazer agora o momento Patos Já. Vem para cá, Matheus. Isso, chegamos aqui. Estamos aqui no momento Patos Já. Temos a vinheta, Matheus? Se tivermos a vinheta, vamos colocar na tela para você ficar muito bem informado agora, na tela. patosja.com.br. Notícias de Patos e região. O seu portal de informações. Muito bem, pegue o seu telefone, pegue o seu computador, o seu notebook e acesse aí comigo www.patosja.com.br e fique muito bem informado com as principais notícias de Patos de Minas e também de toda a nossa região. Vamos ver o que é destaque aqui hoje? Porque, olha só, a Emater, ela iniciou o Circuito Mineiro da Cafeicultura 2023. Na verdade, ela vai iniciar esse circuito na próxima quinta-feira, mais conhecido como depois de amanhã, dia 30. Essa notícia aqui, ela chama muita atenção devido à audácia dos criminosos, porque uma igreja, ela sofreu uma tentativa de furto, é isso mesmo. Uma igreja foi alvo de criminosos aí lá em Monte Carmelo. Uma morte de uma criança de 10 anos de idade é investigada lá em Varjão de Minas. Essa morte ela foi constatada como um quadro de dengue. Entretanto, ainda não se pode afirmar a real causa dessa morte. Então nós temos uma morte em investigação em Varjão de Minas que pode ser decorrente da dengue. Por falar em dengue, Patos de Minas tem uma morte já registrada aqui no município. Quero falar de dengue, Matheus. Vamos subir aqui, por favor? Porque, vamos descer, na verdade. Desculpa, Matheus. Vamos descer aqui, por favor, porque pode rodar mais, porque a partir do dia 1º de abril, pode vir rodando mais, Matheus. Vamos ver mais aqui. Inclusive, você acompanha no Patos Já a programação completa da NTV. A partir do dia 1º de abril, a Patos de Minas vai contar com um centro de atendimento para pessoas com dengue, tá bom? As pessoas com dengue, elas contarão com atendimento. Pode descer, Matheus, por favor? Esse atendimento ele vai acontecer no 15º Batalhão. Essa notícia aqui, Matheus, Prefeitura anuncia, volta um pouquinho, por favor. Isso, essa aqui. Prefeitura anuncia local exclusivo para atendimentos de pacientes com dengue. Esse atendimento ele vai funcionar no batalhão, 15º Batalhão de Polícia Militar. Pode descer, Matheus, por favor? Só para mostrar aqui para você que o prefeito de Patos de Minas, inclusive, anunciou que 80% dos focos de dengue, eles estão dentro das próprias residências. Então, só para reforçar aqui para você, os atendimentos acontecerão a partir do dia 1º de abril no 15º Batalhão de Polícia Militar, que fica na Avenida Comandante Vicente Torres, 450, no bairro Jardim Céu Azul. Vale lembrar que, segundo o último boletim epidemiológico da dengue, Patos de Minas teve um óbito confirmado, quase 1.900 casos notificados, quase 800 confirmações da doença. E olha só neste mês de março, segundo o último boletim, que foi no dia 23, foram 371 confirmações de dengue em Patos de Minas. Notícia para ficar atento. A você de casa, o meu muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência.
um beijo. Muito obrigado pela sua companhia durante este mês de março aqui no Mais Saúde, esse programa que tem o meu carinho, tem o meu coração para sempre. Tenho uma enorme gratidão a esse programa. Na próxima semana, David Bala vai estar de volta com você e a gente vai se encontrar no jornalismo da NTV.